E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do canal Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não está inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, coloca aqui embaixo, ó, clica aqui nesse botão vermelho e aí você vai se inscrever, ativar as notificações, porque sempre de quinta-feira às 9 horas da noite tem um vídeo novo e de segunda-feira às 18 horas tem live ao vivo aqui, 1 hora comigo pra gente tirar dúvidas, conversar, trocar umas ideias, beleza? Então se inscreve aqui, ativa as notificações para você ser avisado. No vídeo de hoje eu vou fazer um guia completão aí sobre postura do violino. Tudo sobre postura, postura do braço, postura do violino, como posicionar, etc. Postura da mão no arco, todas as posturas possíveis e imagináveis no violino. Eu vou falar sobre isso hoje. Então bora pro vídeo. A primeira questão que muita gente pergunta assim é sobre como segurar o violino e como estudar. Se estuda sentado, estuda em pé, como que faz e tal assim. A minha recomendação sempre é que você estude em pé. Por que a gente fala isso? Porque quando a gente fica em pé, a gente tem ali um ponto de equilíbrio no corpo, tá com a base apoiada realmente, os dois pezinhos ali apoiados no chão, né? E a gente tem um pouco mais de controle físico sobre o corpo do que quando a gente está sentado. Quando a gente está sentado, você senta ali para trás, tal, já perde um pouco do equilíbrio, sabe? O ponto de gravidade já vira outra coisa, já fica tudo meio diferente. Sem contar que também você acaba perdendo um pouco dos movimentos do braço direito, que são os movimentos que vai ser para passar o arco. Então se você está tocando na corda Mi, por exemplo, e está sentado, vai tocar aqui e vai chegar aqui embaixo, vai bater a mão no braço, sabe? Você não tem vai bater a mão no braço não, vai bater o braço na perna e aí realmente vai te atrapalhar. Então quando você fica em pé, você tem mais liberdade tanto dos seus movimentos quanto mais controle do corpo. Então beleza, entendeu isso daí e tal. É óbvio assim, você tem que estudar em pé 100% das vezes o tempo todo. Não precisa. Tipo, também se você for estudar 5 horas por dia, vai ser difícil ficar em pé 5 horas por dia ali tocando, né? Mas você pode também sentar e tal, beleza. Mas assim, tenta dar um foco assim e tal, uma preferência para estudar em pé. Se tiver cansado, se tiver ali, senta e continua sentado. Mas sempre que for sentar, não vá lá para trás da cadeira, assim, senta lá e fica assim, né? Eu vou estudar e fica assim, estudando. Não estuda assim não. Senta na pontinha da cadeira, bem na pontinha assim, os dois pés no chão, os dois bem apoiados no chão, mesmo que você está sentado, e as pernas levemente abertas, porque aí quando você apoiar o violino e tocar, chegou na corda Mi, as suas pernas estão assim abertinhas, e aí você passa aqui, ó, e chega até lá embaixo, sem ficar esbarrando. Se você ficar com a perna assim, normal, vai tocar aqui embaixo, vai bater na perna, e aí vai ficar assim, e aí nunca vai chegar na ponta do violino, do arco, né? Então realmente é importante pensar nisso. Se você é mulher, tal, vai tocar de vestido, etc, tal, aí então as duas pernas juntinhas, né? E aí você toca aqui com o violino até indo pra lá. Eu não tô mostrando as pernas porque isso aí é só um detalhe, né? De perna aberta, perna fechadinha e tal. Então, mas daqui a pouco eu vou mostrar algumas outras coisas que vai ser importante, as pernas, e aí eu vou ficar em pé aqui do ladinho aqui pra você ver. A primeira coisa é sobre como posicionar o violino em você e assim, como ele vai ficar. Então, a primeira coisa é você saber como funciona a espaleira. Espaleira é um dos itens praticamente obrigatórios. Muito poucas pessoas não vão precisar da espaleira. Então pensa assim, é obrigatório, você vai precisar, beleza? Todos os meus alunos usam, todo mundo assim, realmente usa e ajuda muito. Vai te dar mais segurança e vai te deixar mais confortável para tocar. Tem um vídeo que eu falo só sobre espaleira, sobre tipos, como ajustar e etc. Tá aqui em cima aqui, ó. Se você quiser, depois dá uma olhada lá. Então, posicionou a espaleira, você vai ter que colocar o violino sempre, ó, sempre que você for pensar em relação ao violino, seja em pé ou sentado. O violino vai ficar aqui, ó, na sua direção, igual o seu pé fica, sabe? Você não tem o pé reto assim, né, no chão. Os pés ficam um pouquinho assim. O seu violino vai ficar na mesma direção do seu pé, do pé esquerdo, né, na verdade aqui, né? Tem gente, inclusive é uma coisa interessante, tem muita gente que pergunta assim, mas eu sou canhoto, tal, eu vou inverter o violino, vou segurar ao contrário, vou inverter as cordas. Não, ninguém inverte o violino, todo mundo toca exatamente igual, porque os dois braços, as duas mãos são muito importantes no violino, tanto que controla o arco, quanto que controla as notas aqui, a afinação. Então a gente não inverte, todo mundo toca igual. Eu tenho vários amigos que são músicos profissionais comigo na orquestra e tocam exatamente igual eu toco, então ninguém inverte. Também seria muito feio, né? Assim, você olhar visualmente a orquestra, ter um monte de gente assim e do nada um cara ao contrário, né? Tocando com arco ao contrário, tudo ao contrário. Então, visualmente também seria muito estranho. Mas é igual, por exemplo, você pensar num piano. Tipo, o piano. A pessoa que é canhota vai inverter as teclas e tocar o grave aqui, o agudo lá? Não vai. Então, é a mesma sequência. O piano é igual para todo mundo, destro ou canhoto. E todo mundo faz o grave na mão esquerda e o agudo na mão direita. Sempre.
entendeu? Mesmo que às vezes a melodia é mais complexa na mão direita, mas eles não invertem todas as teclas do piano para tocar quando é canhoto. Então no violino também a gente não inverte, porque as duas mãos são muito importantes e muito difíceis de controlar. Voltando então sobre a postura, colocou aqui, ó, o violino vai ficar na direção do seu pé esquerdo, certo? Então não vai ficar nem assim para frente, mas também não pode ficar muito pro lado. Então encaixou aqui, ó, no seu ombro e nessa direção aqui do seu pé esquerdo. E aí a cabeça não pode ficar nem assim e nem assim, certo? Então o ideal é assim, você colocou, apoiou o violino aqui, ó, trouxe o violino no ombro, certo? Tá pegando o microfone aqui de vez em quando, desculpa aí pelos barulhos. Mas pôs aqui o violino aqui, ó, na direção do seu pé esquerdo e a cabeça vai ficar reta. Então essa é a ideia aqui, ó, apoiou e a cabeça reta, tá vendo? Sem ficar assim e sem ficar assim. Não precisa colocar o queixo na queixeira. Por mais que chame queixeira, não é para colocar assim o queixo na queixeira, entendeu? É para colocar esse lado aqui, ó, a lateralzinha do queixo, né? Esse maxilar aqui, sei lá, não sei como chama esse osso aqui. Mas é isso daqui que vai apoiar na queixeira, tá vendo? Então, ó, o violino na direção do seu pé e olhando reto. Cabecinha reta aí, beleza? E aí sim, depois a gente toca cada uma das coisas. Eu já falei bastante aqui no canal sobre a altura do cotovelo para cada uma das cordas. Vai ter aí, eu já coloquei na verdade, né, um vídeo só de exercícios de cordas soltas que fala muito sobre essa questão da altura do cotovelo para cada uma das cordas. Então se você não viu ainda, ó, clica aqui em cima que você vai lá ver esse vídeo. Não precisa ser agora, depois você pode clicar aí nesse izinho que fica e você vai ver o próximo vídeo dessa forma. Fechou? Então, essa é a minha dica. Sobre a posição do violino, colocou aqui na direção da perna, né, do pé esquerdo e cabeça reta. Tranquilo. Se você for tocar em pé, é do mesmo jeito. Então, apoiou os dois pés no chão, tal, violino aqui na direção do pé esquerdo, cabeça reta e tá apoiado o violino. E aí você é só tocar. Fechou? Então já falamos sobre a posição do violino. Agora, como segurar o arco? Eu já falei isso também em uma outra aula, mas eu vou falar aqui rapidão, ó. Você faz aqui o hang loose do Ronaldinho. Coloca aqui o dedinho, ó, do lado da bolinha, não em cima, do lado da bolinha, beleza? E o dedão nesse espacinho aqui, ó, entre essa borracha e a madeira do talão. Nesse espacinho aqui, ó, tá vendo? Exatamente nesse espacinho. Então o dedão vem aqui e o dedinho aqui, ó, do lado da bolinha, certo? O hang loose, dedinho aqui do lado da bolinha, o dedão nesse espacinho, só a ponta dos dedos nesses casos aqui. E os outros dedos você só coloca no arco, ó, tá vendo? É só colocar de forma que eles fiquem levemente espaçadinhos, não pode ficar nem muito grudado, nem muito afastado, assim. Então só levemente, todos eles assim, ó, dedão ali atrás e todos eles curvados, tá vendo, ó? Todos eles redondinhos, como se fosse uma bolinha. Essa é a forma de segurar o arco pra gente tocar, beleza? Então dá uma praticada nessa pegada aqui do arco. Você pode fazer isso assim, ó. Você pode colocar assim pra frente, ó. Quando você tá segurando o arco aqui, você não tem muito peso de nada, tá vendo, ó? O dedinho aqui do lado da bolinha, o dedão aqui atrás, os outros dedos só levemente espaçados. E aí, ó, pra sentir um pouquinho do peso do arco, traz pra cá, ó. O braço esticado, ó. Vira aqui pro lado, dá uma chacoalhadinha. Você vai sentir o peso aqui no indicador. Tá todo o peso do arco no indicador. E agora vira ao contrário. Agora o peso todo tá no dedinho, mas o dedinho não pode sair daquele lugar. Então faça esse exercício algumas vezes, assim, ó, o ponteirinho aqui, ó. Entendeu? Para fixar bem essa postura aqui da mão no arco. É muito importante pegar o arco dessa forma para você ter uma pegada leve. Se você pega muito duro, sabe assim, não vai sair um som muito bom. O seu som vai sair duro também. Então realmente é bom estar com a mão mais relaxada. Inclusive, tem um outro exercício também que é legal pro arco, que é o exercício da aranha. Você mantém aqui a forma, ó, e vem subindo os dedos aqui, ó. Tá vendo? Sem perder a curvinha dos dedos e tudo mais. Então vai subindo até lá na ponta do arco. Subiu a aranha. A dona aranha subiu pelo arco. E depois volta, ó. A volta é mais difícil, mas sem perder a curvatura dos dedos. Todos os dedos curvadinhos aqui, tá vendo? Sempre eles curvadinhos. É como se fosse uma aranha mesmo, subindo o arco de volta. Beleza? Isso aqui vai ajudar você a ter um pouco mais de flexibilidade nos dedos, sem perder essa forma aqui. Porque quando a gente está tocando, é importante estar assim, com os dedos mais relaxados e não extremamente duro
sabe, e fixo ali naquela posição. Então tem que ser um negócio um pouquinho mais maleável. Então pratica um pouquinho essa pegada no arco aí que vai te ajudar bastante. Beleza, então agora você já entendeu como posicionar o violino ali, né, certinho aqui, pá, e como segurar o arco, beleza? O movimento do arco, quando você for passar na corda, o que tem que acontecer? Tem que ficar retinho, paralelo aqui ao cavalete, né? Então olhando de lado, tem que estar sempre retinho aqui, sempre retinho, não pode ficar assim, sabe? Então o movimento que a gente faz, na verdade, não é abrir assim e trazer assim, sabe? Não é para frente e para trás que a gente faz o movimento do braço. O braço é abrir o braço e fechar o braço, entendeu? Esse é o movimento que a gente faz para tocar. E aí, junto com esse movimento, precisa acontecer um segundo movimento aqui no punho, que é quando a gente está aqui em cima, ó, tá vendo que fica levemente dobrado, tá vendo? Em todas as cordas vai ficar levemente dobrado. E aí, quando estica o arco, ó, abrir o braço, inverte o punho, entendeu? Então, aqui dobra o punho e aqui abre o punho. Dobrou, abriu. Se não fizer isso, se não dobrar, ó, vai ficar lá pra frente. E se aqui em cima eu não dobrar também, ó, tá lá pra trás, ó, batendo na minha cabeça aqui. Então, dá uma dobradinha para manter o arco reto, tá vendo? Sempre o arco reto. Eu não tô passando na corda exatamente para te mostrar isso, tá vendo? Abriu, fechou. Entendeu? Então pratica bastante esse tipo de movimento também. Olha de frente para o espelho, não assim, de frente assim, né? De frente você tocando, então aqui, né? Para você poder ver se seu arco está reto. Então, e faça bastante exercício de cordas soltas. Tem aquela aula só de exercício de cordas soltas que ajuda bastante nisso daí, no controle do arco. Beleza? Agora a gente vai falar da postura da mão esquerda e do braço esquerdo. Onde que a gente vai colocar a mão no violino? A primeira coisa é que a gente tem que pensar aqui, ó. O dedão não fica aqui embaixo, beleza? Vai ficar aqui em cima aqui também. É como se fosse, sabe, essa gordurinha aqui, ó, do dedão, ela que vai encostar aqui do lado do violino, beleza? Do lado, entendeu? E sempre assim, na direção do primeiro dedo, entre o primeiro e o segundo dedo, ó. Tá vendo? Por que a gente deixa desse jeito? É mais ou menos, quando, ó, vamos voltar um pouquinho, naquela posição da pegada do arco. Relaxa a sua mão assim, ó, põe pra baixo mesmo, relaxa a mão aí, ó, sentado mesmo, relaxa a mão. E aí, ó, quando você traz a mão, você vê que ela já tá numa pose mais ou menos como a que a gente coloca no arco. Entendeu? Então a gente está tentando caçar essa posição da mão natural. E aí no violino também a gente vai caçar essa mesma posição. Por que eu falo para colocar sempre ali na linha do primeiro para o segundo dedo? Porque quando você fecha a mão, olha onde seu dedão fica. Exatamente ali, na linha do primeiro para o segundo dedo. Então é assim que a gente tem que trazer. Não pode deixar para trás, porque ninguém fecha a mão assim, sabe? Ah, fecha a mão, a pessoa faz assim. É muito difícil alguém fechar a mão naturalmente assim. Normalmente a gente fecha assim, né? Então traz o dedão um pouquinho mais pra frente ali e vai ficar nessa direção, tá vendo? Como se eu fosse fechar a mão em volta do violino e aí os dedos estão todos aqui, certo? Uma coisa importante, sempre que você colocar a mão no violino, todos os dedos aqui, ó, tem que estar bem curvadinhos, tá vendo? Todos eles estão assim, curvadinhos. Não pode ficar assim, certo? Abafado, achatado, você na corda. Então todos eles bem curvadinhos. O que vai ajudar para manter os dedos curvados, principalmente nas cordas graves? Trazer o cotovelo um pouquinho para dentro e aí você mantém os dedos mais curvadinhos, tá vendo? E quando você descurva, vai mudando de corda. Então quando for tocar nas cordas graves, traz um pouquinho para dentro o cotovelo para você manter os dedos arqueados. E quando for tocar nas cordas agudas, você leva de volta para lá, ó, tá vendo? Então existe sempre um equilíbrio. Quando você tá tocando aqui no cotovelo direito, você levanta, né, para tocar na corda sol. Então você vai ao mesmo tempo levantar e trazer esse para dentro. Depois abaixa e leva para lá. Existe esse equilíbrio o tempo inteiro. O tempo inteiro que você estiver tocando, vai existir o equilíbrio entre os dois cotovelos. Fechou? Então agora acho que já ficou um pouco mais claro aí sobre essa postura. Uma coisa interessante também para se pensar sobre a mão esquerda é para você nunca deixar a mão assim, ó, na diagonal do violino, tá vendo? Não vai ficar assim a sua mão. Sua mão tem que ficar paralela ao violino. O que isso significa? Na mesma linha, ó, na mesma direção. Os seus dedos tem que estar na mesma direção do violino, tá vendo? Como se tivesse virado para cá, ó, virado assim. Sempre a mão assim, ó, na mesma linha, como se a palma da mão tivesse virada para o violino e não virada assim para você. A palma da mão virada para o violino. Então é aquele movimentinho, sabe, de trocar a lâmpada. É aquilo que a gente precisa, dar uma torcidinha no punho
para manter os dedos aqui, ó, tá vendo? Ó? Então não a palma virada para você, dá uma torcidinha, ó, e traz a palma da mão virada para o violino, entendeu? E aí sim os dedos vão estar sempre paralelos ao violino, na mesma linha aqui, ó, do violino. Porque quando a gente toca, a ideia é essa aqui, ó, é só abaixar os dedos, tá vendo? E não que tenha que trazer o dedo de trás para chegar lá, não, já tá aqui em cima, só abaixar os dedos. Como se fosse, imagina um cara tocando trompete, sabe trompete? Dos pistos lá. Já, o editor vai colocar esse aí eu tô sabendo já. Então pegou o trompete ali, ó, o cara tá tocando com os dedinhos aqui, ó. E tipo, ele não fica assim, né? Dançando a mão o tempo todo. Então é a mesma coisa. No violino, busca sempre achar essa posição da forma da mão aqui que vai manter os seus dedos já em cima da corda, pronto para tocar. Na hora que você precisar, você abaixa o dedo e ele já vai estar tocando. Fechou? Então pensa bastante sobre essas posturas que a gente precisa no violino. No geral, isso vai resolver muita coisa da sua vida. Porque se você tem uma postura boa, se você segura da forma certa, vai ajudar no seu som, vai ajudar na sua tocabilidade, né? Assim, você vai ter mais agilidade para tocar, você vai conseguir deixar a mão um pouco mais relaxada, tanto a mão direita quanto a mão esquerda. E isso só vai trazer benefícios para você. Então, se você não faz alguma dessas questões aí, não, sei lá, alguma dessas posturas que eu falei aí, se você ainda não trabalhou dessa forma, comece a mudar. Porque quando você mudar, vai chegar num outro patamar. Entendeu? Então quanto mais você praticar dessa forma, melhor você vai tocar. E aí menos vícios você vai ter, menos coisas para corrigir. Então realmente é muito importante a postura. A postura no violino é assim, 30% do seu trabalho. Se você tá com a postura certa, tá no jeito certo, se você tá com a altura do cotovelo correta, trouxe o dedo aqui e tal, tipo, você não vai ficar esbarrando nas outras cordas, não vai ficar saindo aquele som arranhado, né, assim, né, tipo, não vai sair esse som quando você estiver tocando, porque você vai estar mais leve aqui, vai estar controlando melhor, se você tiver com uma boa postura no instrumento. Então pense bastante a respeito disso, trabalhe bastante esses movimentos, né, que são necessários para tocar o violino, e sempre relaxado. O mais importante de qualquer postura, qualquer posição, qualquer coisa, é estar relaxado. Então apoiou o violino aqui, ó, não pode estar assim, tenso, assim, os ombros tensos, sai, ombro relaxado, apoia o violino. E tá de boa, sabe? Sem precisar forçar a cabeça, sem forçar o ombro, sabe? Tudo tranquilo, tem que ser tudo muito tranquilo. Pra tocar com o arco, chegou no talão, ó, tá vendo, ó? Sem levantar assim o braço, não levanta o braço. Todos os movimentos que te tensionam vão te atrapalhar futuramente para tocar coisas. E pode ser que nesse momento não esteja atrapalhando se você está tocando uns exercícios mais lentos, umas coisas mais lentas. Mas quando você for tocar uma coisa rápida, esses movimentos tensos vão ser, assim, o fator crucial que vão te impedir de tocar. Então é importante sempre estar relaxado o tempo todo, beleza? E aí, inclusive os dedos aqui também, não pode estar tenso e duro não. Tem que estar relaxado. Então quando você começa a trazer a mão mais para cá, você naturalmente relaxa um pouco mais. Então, se você ficar com o dedão para baixo lá, naturalmente você já fica um pouco mais tenso o quarto dedo aqui. Trouxe para cá, ó, a sua mão já se encaixa melhor, né? Lembrando sempre de manter aqui o pulso reto, né? Não pode ficar assim, mão de bandeja e nem mão dobrada assim, né? De sei lá o que, mão de pato. A palma virada pro violino, todos os dedos aqui, ó, na mesma linha da corda, né? E o punho reto. E aí você tá beleza, entendeu? Colocou aqui, ó, e toca. Beleza? Então essa é a postura para você apoiar o seu violino certinho e tocar da forma certa. Muito obrigado pela presença, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se foi útil, dá aquele joinha aqui embaixo, manda para seus amigos e também se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E a gente se vê sempre de segunda-feira às 18 horas na live e de quinta-feira às 21 horas tem um vídeo novo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.